E a Carta em Defesa da Democracia relembrou um texto semelhante ao feito em 1977, que lutava contra a ditadura militar. A carta escrita neste ano recebeu mais de 940 mil assinaturas até às 11 horas da manhã desta quinta-feira. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito foi elaborada no dia 26 de julho pela USP e tem como objetivo se opor aos ataques contra o processo eleitoral brasileiro e defender a segurança e a eficácia das urnas eletrônicas. Na carta é citado o documento escrito em 1977, de conteúdo semelhante, que denunciava a falta de legitimidade do então governo militar e o estado de exceção que a população vivia. Naquela época, o texto pedia também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A carta que foi lida nesta quinta-feira, 11 de agosto, afirma que a semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. E continua, abre aspas, temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. O texto lembrou que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ainda segundo a carta, ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. O documento ainda afirma que ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira, e que são intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. E completa. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. O manifesto a favor da democracia termina defendendo que é preciso deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, que é a defesa da ordem democrática. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Pedro Banenberg já está aqui comigo mais uma vez. Pedro, uma ótima noite para você. Olha, esse assunto ele esteve em alta nessa quinta-feira em todo o país, Pedro. Pois é, Elias. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Olha, e não poderia ser diferente, viu, Elias? Acredito que você, assim como eu, em algum momento da formação como jornalista, já ouviu essa expressão, né? O jornalista, ele é uma testemunha ocular dos fatos e da história. E eu digo hoje para quem nos acompanha, Elias, que nós estamos diante de um fato extremamente importante para a história do país. Algo que vai ficar registrado nas páginas dos livros, que será contado como um dia bastante relevante na defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, da liberdade de expressão e também do voto, né, que é algo extremamente relevante. E se a gente parar para pensar no nosso Estado democrático, até recente, né, uma conquista até recente que nós tivemos no nosso país, Elias. Então, não hesitem em dizer para o nosso telespectador, nós estamos diante da história.
A Carta em Defesa da Democracia, do Estado Democrático de Direito, é realmente algo que chama a nossa atenção e que desde 1977, como nós vimos agora nessa reportagem, nós não tínhamos algo tão relevante que mobilizasse tanta gente, tantas pessoas, entidades de diversas esferas em defesa da democracia, em defesa do sistema democrático. Nós estamos falando de uma carta com quase 1 milhão de assinaturas. Essa carta, Elias, ela é assinada por movimentos sociais, por artistas, por universidades, foi lida em várias partes do país e, é claro, chama a atenção justamente por essa mobilização de diversas esferas e muitas vezes de partes, de entidades que são ali muitas vezes antagônicas, que não pensam de uma mesma forma, e aí está a beleza da democracia, né? Justamente essa liberdade de pensarmos diferente, de nos posicionarmos de formas diferentes, mas de termos esse direito de nos colocarmos dessa forma. É isso que é uma democracia. Para a gente fechar, queria só elencar 3 pontos rapidamente para o nosso telespectador, viu, Elias? Olha, o primeiro é que não se dorme numa democracia e se acorda numa ditadura. Esse processo é gradual, são sinais que são dados aos poucos, temos que estar atentos e vigilantes quanto a isso. O segundo, Elias, é que a democracia não tem lado político ou partidário. A democracia, na verdade, é justamente esse direito, esse dever que nós temos de exercer a nossa opinião, a nossa política, a nossa visão política. E é só na democracia que nós temos essa possibilidade, em outros regimes não. E para fechar e devolver para você, Elis, eu acho que é importante ressaltar também que nesses últimos tempos nós vivemos mortes no país de pessoas muito importantes na nossa história. Recentemente, por exemplo, de Jô Soares, uma pessoa que defendeu incansavelmente a democracia na época da ditadura. E também em memória dessas pessoas que já se foram, mas que têm uma luta tão brilhante aqui no país pela democracia. Nós que agora estamos aqui temos esse dever também de lutar pela democracia e por esse Estado democrático de direito que foi conquistado com muito suor, com muito sangue, infelizmente. Elias, eu volto com você. Pedro Banenberg, obrigado pelas informações. E, de fato, eu completo dizendo que tão importante quanto a defesa da democracia é o telespectador que nos acompanha também, avaliar todos os candidatos, analisar o sistema como um todo, mas principalmente propostas. Nós estamos num país muito polarizado, muito dividido, mas eu creio, Pedro, que todos os lados querem apenas um Brasil realmente que funcione, que seja bom para toda a população e, claro, aquele país que está ali sempre na luta pelos mais pobres, na luta por aqueles que sofrem. Enfim, queremos todos viver bem, independente de classe, de raça, de sexualidade. É isso que esperamos deste ano democrático das eleições de 2022 em nosso país.